Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Vocês que são a nossa audiência, que nos ouvem, que nos acompanham, sabem que a nossa intenção é fazer com que tu viva uma vida que vale a pena ser vivida. Olha a coincidência, hoje o tema do episódio é esse: como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, antes até da gente começar, se tu tá aí nos ouvindo, a gente faz esse desafio de que tu coloque teu fone de ouvido, tu coloque teu tênis, que tu saia para curtir esse episódio fazendo uma caminhada ou até fazendo um treino, colocando teu corpo em movimento, porque a gente acredita que colocar o corpo em movimento é uma das bases fortes que fazem com que a tua vida vale a pena, né? Que a tua vida não namore com insalubridade, com doença. Então, se tu tá aí nos ouvindo, coloca teu tênis, coloca teu fone, vai dar uma caminhada. E por que eu falei de uma vida que vale a pena? Porque hoje a gente tem a presença de um convidado aqui muito especial, que é o psicólogo Frederico. Frederico, como é que se pronuncia teu sobrenome para mim não errar? Complicado. Frederico Wichmann. Frederico Wichmann, o psicólogo Frederico Wichmann, e ele vai falar justamente sobre isso. Sobre como tu viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que não seja escrava de vícios, de compulsões, uma vida que tu consiga desenvolver virtudes, e aí essa vida vale a pena ser vivida. Então eu vou pedir para o estagiário soltar a vinheta e a gente já volta para continuar o episódio. Bom, estamos de volta, iniciando o episódio. Junto com o psicólogo Frederico Wichmann, eu tenho aqui o meu nobre companheiro, Dr. Sandro Antunes. Sandro, e aí, boa tarde. Rodrigo, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio, né? Hoje, muito legal. O primeiro psicólogo aí do Base Forte que vai compartilhar a mesa aqui com a gente, compartilhar seus conhecimentos e trazer aí muita informação para que a gente possa passar aí para quem estiver ouvindo esse episódio ou vendo aí pelo YouTube. Bom, para quem está nos ouvindo aí, antes da gente começar, a gente está gravando aqui em Porto Alegre, no Estúdio Soul Produções. Se tu tiver vontade e desejo de gravar um podcast, colocar a tua voz para que as pessoas ouçam, levantar a tua voz, né, levantar boas bandeiras, né, ter uma voz relevante, procura o Gui, procura a Letícia, tu vai ser muito bem recebido aqui no Estúdio Soul. Além disso, nós temos o nosso patrocinador master, que é o Detox 40. Se tu é uma pessoa sedentária, está procurando emagrecimento, não sabe por onde começar, o Detox é um desafio de 40 dias que tu pode fazer exercícios em casa, somente com o peso do teu corpo, e aí tu vai perder barriga, que tem algumas fotos até do pessoal que fez o desafio de 40 dias, tu vai sair do sedentarismo, tu vai ter um guia nutricional, tu vai ter um preparador físico te orientando os exercícios que tu pode fazer em casa, exercício muito simples, literalmente para quem quer começar do zero, para quem está parado. Esse é o nosso intuito, né? Tirar as pessoas, o maior número de pessoas do sedentarismo, tirar o maior número de pessoas de uma alimentação errada, insalubre, e levar elas para um caminho um pouquinho melhor. Todos os links vão estar aqui na descrição, já vou falar agora, né? O link do Estúdio Soul vai estar aqui na descrição, o link do Detox 40, né? Só clicar ali no site e aí tu vai conhecer o desafio. Todos os contatos profissionais do Frederico. Então, dá uma olhadinha na descrição e, claro, se tu, né, tá nos acompanhando e tá curtindo, antes mesmo de continuar o episódio, curte lá no YouTube ou no Spotify, curte nosso episódio. Se tu lembrar de alguém, poxa, olha só, isso aqui serve para minha mãe, serve para meu pai, eu tenho um colega que anda assim meio ansioso, tá meio depressivo, não sabe para onde caminhar na vida. A gente vai falar sobre isso hoje também e encaminha para ele, vai até soar como uma lembrança legal, né? Ele vai ter uma pessoa lembrou de mim, tem carinho por mim, lembrou de mim, me mandou um conteúdo muito legal. E é um conteúdo transformador, um conteúdo gratuito. Então, a única coisa que a gente pede é, se não for te incomodar, se for possível, vai ali no dedinho do YouTube ou vai lá no Spotify, segue a gente. Então, cara, bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa, meu amigo Frederico. Frederico, cara, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente acredita que tudo começa e tudo termina na nossa cabeça, né? Se ela não quiser, se a gente não conseguir domar nossa mente um pouquinho e, né, caminhar em direção aos nossos objetivos de vida, não tem porquê, né? Até uma dúvida que eu falo muito com o Sandro é que os meus alunos, por exemplo, que querem emagrecer, né, eles sabem o que tem que fazer, eles já têm o personal ali treinando com eles 3 vezes por semana, eles já foram no nutricionista, têm o plano alimentar, mas eles não conseguem fazer, né? Por quê? Porque talvez
o problema esteja na vontade, né? Esteja no querer, começa lá na cabeça. Mas antes, Frederico, da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como que tu chegou até aqui, né? Como que tu escolheu a psicologia? Por que tu escolheu a psicologia? Né? O que te motivou? O que te inspirou a seguir essa carreira, né, na vida? Te apresenta um pouquinho aí, fala de onde tu é, a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Certo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Sandro. É uma honra estar aqui representando o grupo dos psicólogos como o primeiro psicólogo a participar aqui do programa. E espero honrar a camisa, como eu falei para vocês antes. Maravilha. Certo, a minha trajetória, eu me formei em 2013 em psicologia e talvez a gente já pode conectar com isso que a gente está falando aqui, né? Que as escolhas profissionais que a gente faz, dependendo da forma como a gente encara, né? A gente pode escolher o que está ali na nossa frente, que talvez vai me dar mais dinheiro por aqui ou por ali, ou talvez eu vou escolher uma coisa que vale a pena viver por aquilo, né? Então, a psicologia, claro, né, de uma forma muito direta, faz com que a gente consiga ajudar, né, a melhorar a vida das pessoas, né? E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo com o tempo, desenvolvendo essa vocação. Mas para mim sempre fez muito sentido, né, a escolha de uma área da saúde e uma escolha por um assunto, né, que sempre me interessou bastante. Então, eu tenho formação em psicologia, tenho mestrado também em psicologia pela URGS. E eu também, ao mesmo tempo, agora estou fazendo uma segunda graduação em filosofia. Legal. Por interesse pessoal, porque eu acho que complementa muito, né, o conhecimento da psicologia com o conhecimento da filosofia e espero poder contribuir aqui hoje com alguns desses conhecimentos. Espero aprender aqui com vocês também. Maravilha. Certo. Legal. Você é daqui de Porto Alegre mesmo? Eu sou de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo? Legal, mas cara. moro em Porto Alegre atualmente com minha esposa. Tenho 2 filhas, né? Minha esposa Camila e minhas 2 filhas. A Sofia vai fazer 3 anos agora e a Luísa vai fazer 1. Olha aí, que Legal, desafio, cara. hein? Pô, Bacana. desafio. Bom, Frederico, como a gente já conversou previamente antes do episódio, a nossa audiência é uma audiência que está querendo viver uma vida acima da média, né? Sim. Muitas pessoas se encontram, às vezes, numa condição ruim de saúde, algumas pessoas se encontram até desesperançosas, às vezes, né? Por onde que eu começo? E no teu perfil, estava escrito assim, auxilia as pessoas a viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Essa frase pode ter várias interpretações, né? Mas qual é o sentido que tu dá para essa frase, assim, literal, assim? Sim. Eu gosto muito de usar uma imagem com meus pacientes, que é como assim, imagina que a gente é um náufrago que está num pequeno barquinho no meio do oceano. O que a gente tem, por onde que a gente tem que começar ali? Né? A gente tem que sair daquela situação, né? Vamos pensar que isso é a nossa vida, né? A nossa força, a nossa capacidade de remar, ela é muito importante dentro desse cenário, certo? Certo. Agora, tem um outro elemento, que é a direção. Para onde que tu vai? Se a gente for usar, talvez a imagem do programa aqui, base forte, né? A base, né? A base que vocês falam sobre a importância da saúde, a importância de uma rotina regular, saudável, sono, alimentação, atividade física. Isso é a base. Mas a base, ela precisa sustentar alguma coisa. Exato. Então, assim, dependendo do que ou para onde tu tá querendo ir, a base ela vai ter formas diferentes, certo? Certo. Então, assim, o que tu quer construir em cima dessa base? É uma barraquinha? Ou é um prédio? Outro elemento que também é importante de entender é, dentro dessa analogia da base, o terreno sobre o qual tu está construindo essa base. O que é o terreno? É o mundo que a gente vive hoje, né? É a nossa sociedade, é o tempo histórico no qual a gente vive, as nossas amizades, a nossa família, né? Esse terreno, ele te favorece ou ele te prejudica para aquilo que tu está querendo construir? Então, são 2 coisas que a gente tem que sempre ter claro para a gente, né? Quando eu digo assim,
uma vida que vale a pena ser vivida, é nesse sentido, assim, então, usando a imagem do remador ali, não é só tu ter uma capacidade acima da média, uma capacidade de força, uma capacidade de energia, de vitalidade. Ok, tu pode ser o melhor remador do mundo, tu pode ser, falei ali antes para vocês, tu pode ser um atleta de alta performance, triatleta, campeão olímpico, mas que chega em casa e desrespeita a sua esposa, não passa tempo com seus filhos, é uma pessoa arrogante. E aí, de que vale? De que vale tudo isso? De que vale essa alta performance? Né? Então, as duas coisas são importantes. A tua capacidade de performance, mas ela precisa estar alinhada a algo que vale a pena, a algo que tenha sentido. Né? E é a partir dessa ordenação da nossa vida que a gente vai organizar todo o resto. A partir dessa ideia de, eu estou construindo um prédio aqui, primeiro eu penso qual é o prédio que eu quero construir, depois eu entendo qual é a base que eu preciso ter para poder sustentar isso, certo? Cara, a gente vê, né? A gente vê cada vez mais e tem se tornado algo gritante, né? As pessoas têm cada vez mais dificuldade de construir essa base, né? Sim. As pessoas têm cada vez... As pessoas parecem, nesse barquinho que tu falou, né? Essa analogia que tu fez com um barquinho no oceano, as pessoas parecem estar cada vez mais desorientadas, né? Sim. Assim, mais ou menos assim, para onde que eu vou, o que que eu faço, né? E aí a gente vê um mar de pessoas depressivas, um mar de pessoas compulsivas, né? A gente ouve muito aqui no Base Forte, eu gosto tanto do meu doce, eu não consigo parar de comer meu doce. E daí a pessoa acaba ficando uma pessoa obesa, ficando uma pessoa diabética, em detrimento de não conseguir, né, desenvolver uma virtude ali, que talvez seria o domínio próprio, que é uma virtude essencial para a vida, né? Essencial para a vida. Então, o que tu acha que falta para as pessoas realmente, assim, sabe, incorporarem isso? Quero viver uma vida acima da média. Qual atitude eu posso tomar, assim, né, como tu falou, eu posso ser um mega atleta, mas eu desrespeito minha esposa, eu ofendo a minha esposa, eu não dou a mínima para os meus filhos. Isso vai ter consequência também, né? Física e mental. Mas também para aquela pessoa que se deixa levar pelas suas compulsões, pelos seus vícios, né? Por onde essa pessoa pode começar a ajeitar um pouquinho a vida? Eu acho que o primeiro passo é ter essa consciência dessas coisas que a gente está falando, nesse sentido assim de, olha, isso que tu falou, a gente está num mar, né? Já usando a analogia de novo, né? A gente está nesse mar de pessoas depressivas, no mar de pessoas que estão desorientadas, né? Por que a gente está nisso? Porque a gente vive hoje num mundo que já não oferece mais tanta orientação para as pessoas. Então pensa assim, não muito tempo atrás, a nossa vida era mais ou menos, era muito mais determinada do que é hoje. Né? Pensa assim, profissões, por exemplo, né? A pessoa quero fazer ali um curso superior, o que eu vou fazer? Medicina, engenharia ou direito? Hoje em dia, quantas opções tem? Estilos de vida, né, que antigamente não eram aceitos, hoje são aceitos, né? Então a gente ganhou muita liberdade. Isso é uma coisa boa. Agora, é o drama do Netflix. Tu liga ali o Netflix, tem tanta opção, tu não sabe o que fazer com aquilo. E às vezes tu fica paralisado. Ou tu assiste uma coisa que nem era o que tu queria, mas só porque tá ali. Era o que tinha para fazer agora. Então, ter a consciência do tempo que tu vive, entender que essa liberdade ela precisa ser usada com responsabilidade e que a nossa vida nos impõe responsabilidades, é um primeiro passo. Né? Então, por exemplo, Sandro, quando ganhou o teu diploma de medicina, as pessoas normalmente pensam como, eu ganhei meu diploma aqui. Agora eu tenho a liberdade, ou o direito de exercer minha profissão. Mas, na verdade, ou ao mesmo tempo, o que é mais importante tu pensar é, não, tu também adquiriu um dever de exercer essa profissão da forma mais competente possível. Agora, tu não pode mais se eximir da responsabilidade. Se tem alguém tendo um treco na rua, tu não pode dizer, não sei. Não sei cuidar. Entende?
Esse era o grande dilema da faculdade, porque toda pessoa que passa em medicina, ela quer mostrar que passou em medicina. Então, sempre tem aquela situação da pessoa compra a camiseta, compra a mochila, compra o boné, compra o chaveiro. Então, das faculdades, assim, é um comércio ali, né? Que as pessoas compram tudo e estão ali vestidas com aquilo e andando pela rua, né? Faço medicina e tal, universidade, aquela coisa, né, de mostrar que eu faço medicina, que é como se fosse um troféu, né? A pessoa passou num concurso disputadíssimo, que muita gente quer, então aqueles foram os eleitos a serem, né, os detentores de ostentar esse título de serem estudantes de medicina. E um professor nosso um dia falou assim, bom, tu é estudante de medicina, tu não sabe absolutamente nada de medicina ainda, tu tá num processo de formação que vai terminar em 6 anos, talvez em 6 anos tu não aprenda tudo que for necessário para te ser um bom médico, né? Então me diz assim, tu tá ali com a tua mochilinha da medicina esperando o teu ônibus, aí cai uma senhora do teu lado, o que tu vai fazer? Todo mundo vai olhar para ti, ele é médico, porque já é médico, né? A pessoa que já passou na faculdade de medicina, ela já é médico. Para ti, ela já vem mostrar os exames para ti, né? O outro lá já quer consultar, já quer saber que se vai tomar aquele remédio ou não. Então, já fica toda aquela aura ao redor da pessoa como se ela já fosse o profissional. Então, às vezes a pessoa cai nessa ilusão, assim, de o seguinte, né? A gente tem que ter a humildade que, assim, né? Eu vou chegar lá em algum momento e depois que eu chegar lá naquele momento, eu tenho que trabalhar muito para conquistar ainda todo o conhecimento. E mesmo assim, depois de anos, eu ainda vou tendo que aprender mais e mais ainda para poder exercer a minha profissão, porque é uma responsabilidade muito grande e a gente cai muito nesse processo aí da faculdade, dessas coisas aí. E eu acho que isso também atrapalha muito no desenvolvimento do profissional ali nessa coisa assim de se tornar uma pessoa melhor, né? De ter humildade, de ver assim os seus erros, de trabalhar isso na sua vida. Eu acho que isso também a gente acaba pecando muito, né? De só ter o diploma e no fim das contas tem muita coisa ainda que a gente precisa ir aprendendo ao longo da vida. Né? Sim, claro, todo mundo. Uhum. Mas assim, então esse é o ponto, né? De tu ter claro para ti onde que tu tá tentando estabelecer essa base, né? E para onde que tu quer ir. Né? Só que como a gente vive hoje nesse mundo que tem tanta liberdade, ele já não te orienta mais tanto como orientava antigamente, que, sei lá, tu ia trabalhar numa empresa, tu passava o resto da vida trabalhando na mesma empresa. Uhum. E tu sabia que aquele era o roteiro já estabelecido na tua vida. Né? Hoje em dia, as pessoas sabem que elas têm que completar ali o ensino médio, depois entrar na faculdade, e aí depois. Acho que isso, de certa forma, tem sido uma das causas dessa angústia que as pessoas vivem, existencialismo, essa questão assim de eu tenho muita opção e eu não sei para onde que eu quero ir. Então, acho que isso daí é o que está impactando hoje na cabeça das pessoas. Sim, certamente. Certamente. A falta de referência, a falta de algo, né, alguma base que oriente, né, a vontade da pessoa. Né? Então, pega, por exemplo, Idade Média, tá? Na Idade Média, o objetivo da educação, das poucas pessoas que recebiam a educação, eram 3. Ou tu vai se tornar um herói, ou um gênio, ou um santo. Era para isso que as pessoas estudavam. Quando eu me formei na minha universidade, eu me lembro que eu vi no site da universidade, eles botaram assim, 40 anos preparando os alunos para o mercado de trabalho. Que droga, né? Que ruim. Que droga, né? Pra isso que tu tá fazendo na faculdade, isso. né? Pô, é pra isso, pra preparar. Frustrante, né? E aí, tu entende então como isso desmotiva, né? Ok, já tô inserido no mercado de trabalho. E aí? E aí, exato. O que eu faço agora? E agora eu vou entrar naquela empresa, daí tu fala, o teu chefe chega pra ti, se tu ficar 4 anos aqui sendo um soldadinho obediente, tu vai virar igual eu. É que nem a escola, mas é que nem a escola, né? Na escola, o que a gente faz, né? A gente passa ali 10, 11 anos na escola para o quê? Para depois botar teu nome na faixa, lá passaram no vestibular, 70% aqui são aprovados nas universidades federais. Então, a escola hoje é um caminho para te entrar na faculdade, é basicamente isso. Tu não aprende coisas lá para tua vida, tu não aprende virtudes, tu não aprende nada. Tem um vídeo que eu assisti esses dias que, bom, aqui a gente já falou de estoicismo, então toda essa filosofia era uma parte também dessa parte do estoicismo. E qual é o que o ser humano vem fazer na Terra, né? Qual é a nossa função aqui, basicamente?
Então, o animal ele tem aquela função de reproduzir, transferir os genes dele para a próxima geração e perpetuar a espécie, né? O ser humano vem fazer o que aqui? Porque a gente cria tecnologia, a gente tem inteligência, tem consciência da nossa existência. O que a gente veio fazer aqui na Terra? Então, para o estoicismo, tem três motivos para a gente estar aqui, né? Que o homem ele é o único ser, dentre todos os outros aqui no planeta Terra, que busca 3 coisas, que é virtudes, sabedoria e qual é o outro que agora eu me esqueci? É virtude, sabedoria e... Virtude, sabedoria e... Bom, eu vou lembrar. Justiça. Não, justiça não era bem o que ela falou lá no vídeo, mas eu vou lembrar no decorrer do vídeo. Mas eram 3. O homem é o único animal que tem um córtex pré-frontal, né? O homem é o único animal que tem Mas é que a gente tem a ideia aqui que a gente é o topo da cadeia alimentar, né? Porque nenhum outro animal se alimenta da gente. Então, o que a gente faz aqui, né? O papel do tubarão lá no mar é ele se alimentar dos peixinhos menores, e o homem, né? Então, mas calma, né? Na Idade Média, como o Frederico falou, os animais se alimentavam da gente, né? Quando a gente começou a desenvolver, né, ferramentas e tal, aí a gente começou a usar nosso intelecto, nossa inteligência, né? Nossa mente começou a ser mais desenvolvida do que o intestino, né? Porque no nosso processo de evolução como homens, o intestino já foi maior que o cérebro. Uhum. E graças ao cozimento dos alimentos, a gente começou a comer mais e aí o cérebro começou a se desenvolver mais e o intestino começou a sofrer menos para digerir os alimentos. Né? Então ele ficou mais sofisticado. Valores, lembrei. Virtudes, valores e sabedoria, essas 3 legal. coisas. Boa. E aí, cara, até a gente, né, vamos lá, sei lá, 100 mil anos atrás, o homem já habitava aqui na Terra, né? Mas a indústria existe há 200 anos, 300 anos. Né? E quando a gente não tinha arma e se deparava com um leão na selva, ou quando a gente estava com fome, saía para caçar e a gente virava a caça. Né? A gente saía para caçar o nosso alimento, para alimentar a nossa família, e a gente não tinha arma, a gente não tinha como se proteger, e a gente virava a caça. Né? Então, agora ninguém se alimenta mais da gente, né? Mas essa questão dos animais é um bom ponto de partida para a gente pensar assim, o que é essa vida que vale a pena, no sentido de uma vida que vale a pena para um ser humano, certo? Então, começar a pensar em coisas com as quais a gente não compartilha com os animais. Uhum. Qual é a diferença? O que é próprio do ser humano ali? Porque a nossa vida ela vai ter que ser orientada para isso. As outras coisas elas são básicas, né? Comer, se alimentar, se relacionar, transar, sexo. Ok, a gente compartilha isso com os animais, mas o que é próprio do ser humano? Então, tu tem que ter objetivos de vida que vão nessa direção. Virtudes, valores. Qual era o terceiro? Peguei, valores, virtudes e... Agora a gente esqueceu do segundo. Esqueci o outro, olha como é que é. Pô, a cabeça do cara é valores, virtudes e sabedoria. Sabedoria. VVS. Valores, virtudes e sabedoria. Eu até faço mnemônico pra lembrar. Certo. Boa. Então, assim, às vezes a gente vê, né, as pessoas... A gente tá começando o ano aqui, né? Metas de ano novo. Né? Já esquece em fevereiro já. Beber 2 litros de água por dia. Poxa, tu é o quê? Um girassol? Isso aí é a maior ilusão que as pessoas criam, essas questões de metas. Mas assim, mesmo se ela conseguisse, tá? É claro que é importante se hidratar, mas assim... E aí, o que tu vai fazer com isso? Frederico, cara, tem uma coisa que me instiga demais, né? Ver as pessoas batendo cabeça. E quando eu falo as pessoas, eu não tô falando pra ti que tá nos ouvindo. Teve um dia que um amigo meu até falou assim, pô, aquele episódio foi pra mim. Eu te contei um negócio e tu contou no episódio, né? Eu falei, não tem nada a ver. Eu me incluo, inclusive, nisso, porque eu também bato cabeça com muitas coisas, né, cara? Eu tenho dificuldades com muitas coisas. Lá em casa com a minha esposa, então ela é uma santa, né? Porque eu cometo um erro, eu sei que eu errei, eu sei que eu pisei na bola, eu falo, nunca mais vou fazer isso. E aí passa uma semana, vou de novo, né? Tu pisa na mesma bola, na mesma linha do campo e cai no mesmo lugar, tu fala, pô, de novo, como é que eu fui fazer isso? Tipo, não dá pra entender, né, às vezes. E aí, cara, eu já tive
eu já tive uma busca por uma vida que vale a pena ser vivida, né? Eu já vivi uma vida que não vale a pena ser vivida, assim. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. Tu tem a tua história, o Sandro tem a história dele, eu tenho a minha. Só que chegou um momento que isso começou a me incomodar, sabe? Eu comecei a me questionar por que eu tô nesse mundo, né? Por que a vida tá andando desse jeito, né? Pô, sabe quando tu perde o brilho no olho? Sim. Né? Cheguei a esse ponto, perdi o brilho no olho, eu falei, cara, por que eu tô aqui? Eu comecei a estudar, comecei a buscar respostas, pedir a ajuda de Deus, enfim, comecei a tentar desenvolver as minhas virtudes, e aí encontrei um caminho generoso, assim. E aí, cara, comecei a estudar, e só para ter uma ideia, a gente vive, até Aristóteles fala isso, né? A gente vive num ecossistema perfeito, cara, perfeito. O Sol é exatamente, o Sol tem uma distância da Terra perfeita para que existisse vida na Terra, né? Se o Sol fosse 1 quilômetro mais longe da Terra, 1 quilômetro mais próximo da Terra, se a Terra girasse 1 quilômetro nesse eixo de rotação, a gente não teria vida na Terra, porque ou seria muito quente ou todo mundo morreria congelado, né? Se a Lua fosse um pouquinho, cara, exatamente 1 quilômetro, se a Terra rodasse num eixo e a Lua se afastasse 1 quilômetro do eixo de rotação da Terra, a gente perderia a gravidade, aí não seria possível existir inúmeros processos fisiológicos que existem dentro do corpo humano, não seria possível se relacionar, né? Não teria vida na Terra se existisse essa diferença da Lua. Eu comecei a estudar isso começou a me instigar, porque tudo é perfeito. A única coisa que não é perfeita, que não é retilínea, que não é exatamente arquitetada para viver de uma forma uniforme, assim como a Terra gira ao redor do Sol, como a Lua gira ao redor da Terra, é o homem. Porque o homem consegue ser uma metamorfose ambulante, o homem consegue estar caminhando por uma colina bem alta e daqui a pouco o homem está num vale de depressão, de tristeza. O homem consegue ficar lá 1 mês tomando 2 litros de água todos os dias, só comendo vegetais e carnes, e daí daqui a pouco no fim de semana, falando por mim, literalmente assim, no fim de semana tu sai com os teus amigos jogar bola e tu toma todas e tu não volta para casa no horário que tu tinha que voltar, né? Então, o homem é a única coisa que não é reta, que não é uniforme. E aí Aristóteles fala isso daí, e essa foi a minha busca, né? Minha busca desenfreada por uma vida que vale a pena, né? Como eu posso vencer as minhas compulsões, como eu posso vencer os meus vícios, como eu posso ser um marido melhor para minha esposa, um filho melhor para meu pai, um amigo melhor, mais verdadeiro, mais íntegro nos negócios. E aí Aristóteles fala, cara, mais ou menos assim, parafraseando, né? A vida não pode ser reta para o homem, porque o homem não tem como ser linha reta. É isso que a gente acha, que a nossa vida vai ser perfeita, que a desgraça nunca vai assolar nossa família, que nunca vai bater na nossa porta, é irreal, porque daqui a pouco tá tudo bem, daqui a pouco uma doença terrível assola a porta da tua casa, e aí aquela maravilha se desmorona toda. Eu comecei a entender isso, né? Um homem só é feliz quando ele tem uma fralda para trocar e um bebê berrando a noite inteira no ouvido dele, quando tem uma esposa ali para falar, pô, tu vai tomar cerveja de novo, tu vai jogar bola de novo, fica comigo hoje, e aí já muda todos os planos. Então eu comecei a ver que essa perfeição não existe e que se a vida é muito perfeita, talvez tu não seja um ser humano, né? Talvez tu seja uma máquina, talvez tu tenha se tornado uma máquina, ou talvez tu tenha se tornado uma planta, né? Toma 2 litros de água todos os dias. E é até legal falar isso para nossa audiência. Cara, se tu se propôs a fazer uma dieta esse mês e tu não conseguiu fazer a dieta, seja bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Claro. Olha que dádiva, né? Claro. Tu não é uma máquina, tu não é o sol que fica lá esquentando a terra, tu é um ser humano, tu vai fazer merda para um cacete, né? Tu vai fazer merda para um grande cacete, tu vai fazer muita merda, tu vai errar e depois tu vai se levantar e depois tu vai. Então, eu acho que por aí, né, no desenvolvimento das virtudes, né, tipo, beleza, eu fiz isso. Daí, como que serviu para mim, Frederico? Agora eu vou te fazer a pergunta, né? Depois de me alongar aqui no meu questionamento, cara, eu comecei a pensar, cara, né, Aristóteles fala, né, as 4 virtudes cardeais, essa foi a minha base, assim, para mim começar a me desenvolver. E não que eu seja um ser humano melhor, mas a minha vida tá valendo mais a pena, a minha vida tá caminhando por um caminho melhor, né? Cara, tu não precisa pisar na bola ali onde tu pisou já 10 vezes. Existe um negócio que chama domínio próprio. Né? O que é o domínio próprio, né, cara? O domínio próprio é tu ter uma ação virtuosa em direção ao objetivo, ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer. O São Tomás de Aquino define no livro que eu li, até que eu ia trazer isso, acabei esquecendo de trazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, e daí o mais legal, eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Claro que dá para filosofar bastante em cima disso, né? Mas aí a minha dúvida é essa, por que
as pessoas não conseguem fazer o que tem que ser feito, né? A gente até pode dar um direcionamento aqui como base forte para as pessoas, faça exercício, se alimente bem. Então, você sabe o que tem que ser feito. Mas por que o ser humano não faz? Né? Por que ele esbarra nisso? Por que tem tanta dificuldade? Por que muitas pessoas às vezes se entregam a isso, né? Daí, né? A depressão, a tristeza, a melancolia, enfim, a perder o brilho no olho. Certo. É uma pergunta ampla, né? Assim, eu acho que é importante a gente entender uma coisa, que quando tu fala assim em autodomínio, autocontrole, né? A gente não tem controle, pelo menos não de imediato, sobre nossos sentimentos, sobre nossos desejos, sobre aqueles pensamentos intrusivos, automáticos que vêm ali na hora, no calor do momento. Não existe controle. A gente não tem controle sobre isso, tá? Pelo menos não agora. Mas a gente tem controle sobre comportamento. Isso que a gente estava falando da nossa diferença com os animais, córtex pré-frontal, a gente consegue fazer algo que vá no sentido contrário da nossa inclinação ali. Eu queria muito comer o chocolate, mas hoje eu não vou. Mas o sentimento continua ali. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, assim, quando a gente às vezes cai no discurso assim de não, mas é um hábito, né, que está há tanto tempo ali, a pessoa não vai mudar. Tá dorsalizado, tá automatizado ali há tanto tempo que não, vai demorar muito tempo para começar a ter alguma mudança real, significativa. Isso é verdade em partes, né? É nesse sentido de, olha, o sentimento da pessoa a inclinação dela vai continuar sendo aquela, porque é o comportamento automático. Se deixar ela ali no ponto morto, é para lá que ela vai. Agora, capacidade de mudança de comportamento a gente tem. Só que a gente precisa de um querer forte. Eu trabalhei, fiz estágio na época da faculdade, 1 ano na Santa Casa, no Hospital São Francisco. Pacientes cardíacos, né? Acompanhando, né, pessoas que passavam ali por algum processo de alguma cirurgia cardíaca. O que é o pessoal que está ali com problema cardíaco normalmente? É alguém que tem hábitos muito ruins, né? Exato. Sedentarismo, tabagismo, né? E lá eu via os dois extremos. Tanto o cara que estava ali para fazer a ponte de safena, né? Fumando no banheiro do hospital. Então, assim, não... Mesmo depois de fazer a cirurgia, acontece. Então, o cara não consegue ou não quer. Mas eu também via o cara que, não, peraí, agora eu não vou mais fumar. E nunca mais botou o cigarro na boca. Por quê? Porque ele se conectou com algo. Poxa, minha vida, o que eu tô fazendo na minha vida aqui? Vou deixar meus filhos, vou deixar minha esposa, vou morrer aqui com 50 anos. Então, assim, dependendo de como tu te conecta com aquilo que tu tá fazendo, com isso que tu tá fazendo, né? O grau de importância que tu dá, o quanto tu te conecta com os teus valores, né? A gente tem essa capacidade, então, assim, de força de vontade, né? Claro que o ideal, né, tu estava mencionando Aristóteles, né, é que a gente consiga, através dessa força de vontade, conseguir ter alguma unidade. É tão difícil para a gente porque a gente é fragmentado. É tão difícil porque a gente tem desejos que vão em sentidos contrários, né? Eu uso uma definição, uma coisa é desejo, outra coisa é vontade, né? Desejo, ele vem dos sentimentos, dos afetos do nosso corpo, né? A vontade, ela vem da razão, né? Então, assim, eu tenho desejo de comer doce, mas vontade de fazer dieta. Então, existe essa contradição. Agora, quem vai vencer? É quem tu alimentar mais, quem tu nutrir mais nessa jogada aí. Então, tu pode alimentar a tua vontade, a tua capacidade de vontade, e se tu faz isso por um tempo suficiente, e aí que tá a sacada, por isso que eu estava falando antes. O sentimento tu não tem controle agora, teu desejo tu não tem controle agora, mas se tu te compromete a mudar comportamento por um tempo suficiente, o que acontece? Teu sentimento ele vai se alinhando àquilo que tu está fazendo. E é assim, todo mundo já passou por isso. Todo mundo que já
começou a fazer ali alguma atividade que antes não queria, mas precisava fazer, com o tempo vê que vai ficando mais fácil. E quando tu vê, tu tá gostando de fazer atividade física. Porque lá no início é muito difícil, né? Tu não tá acostumado, mas passa um tempo, tu começa a ver resultado, começa a ver que tu tá com mais energia, mais vitalidade, mais disposição, mais libido. Pô, que legal. Que legal, agora eu quero isso, tá me fazendo bem. E aí a gente sai da continência, né, e vai para a virtude, de fato, que é quando a gente está alinhado. A gente não só sabe que aquilo é importante, mas a gente quer aquilo, a gente deseja aquilo. A gente deseja se comportar daquela forma e aquilo se torna um novo automático, em algum sentido. Mas é um processo longo, não é um processo rápido. Não. Esse é o ponto, tá? É uma dialética, tá? É um processo longo, nesse sentido de que a mudança de sentimento, tu precisa persistir, tá? Tu precisa ter essa disciplina, né? Agora, a tomada de decisão é agora. Não é daqui a um tempo. Não, tu pode decidir hoje começar a fazer uma academia. Pode decidir hoje começar a mudar um pouquinho a tua alimentação. Hoje eu não vou tomar Coca-Cola. Hoje eu vou tomar água. Agora, tu consegue mudar isso agora, hoje. E pode continuar. Então, é importante, falando isso assim, para empoderar as pessoas de que elas podem começar a mudar hoje. Não precisa esperar o universo se alinhar a favor dela para que daí ela comece. Não. Tu pode começar agora. E tu tem a responsabilidade de fazer isso agora. E tu precisa, para isso, conseguir se conectar com o porquê de tu estar fazendo esse esforço, né? Tem que ser um esforço que vale a pena, né? Mas para ti, Frederico, voltando naquela situação da pessoa que faz as promessas de início de ano, as metas e tudo mais, né? A gente está falando aqui de mudar o hábito e enfim, uma pequena atitude, né? A pessoa consegue fazer. Mas na tua prática diária, assim, não sei se tu tem grandes contatos com isso, mas a pessoa aquela que não consegue no longo prazo. A gente vê que normalmente as pessoas em uma semana, 2, elas conseguem manter aquele hábito não, mas enfim, aquela rotina ali de melhorar, daí reduzem um pouco daquela alimentação ruim, começa a colocar algum alimento legal e daqui a pouco vai passando o tempo e aquilo retrocede assim, de uma maneira que volta ao estado zero, assim, como se ela nunca tivesse tentado fazer nada para mudar, né? E aí fica naquele processo assim de, eu não consigo, é muito difícil, para mim é complicado, é porque meu marido não gosta de comer aquilo, então eu acabei voltando para comer comida ruim e tudo mais. Então, no longo prazo, o que tu acha, assim, que as pessoas pecam, assim? Por que elas têm essa tendência sempre de retroceder ao invés de continuarem naquele processo até formarem o hábito? O principal ponto que a gente trabalha em terapia, né, eu trabalho especialmente com abordagem cognitivo-comportamental, né? Mas vamos falar um pouco mais de comportamentalismo mesmo. A importância do ambiente. A gente precisa prestar atenção a isso que a gente estava falando antes, do terreno sobre o qual tu está construindo a tua base. Se teu marido só quer comer porcaria, mas eu vou fazer dieta, vai ser mais difícil? Se em casa sempre tem disponível ali para ti a comida ruim, se não tem nenhuma parceria para te sair para fazer uma caminhada, uma corrida, vai ficar mais difícil, né? Então a gente tem que pensar assim, quais são os elementos do meu ambiente que estão me favorecendo para aquele comportamento desejado e quais são os componentes do meu ambiente que estão me prejudicando. E a gente tem que facilitar o comportamento desejado e dificultar o comportamento indesejado. Então, não quero mais tomar refrigerante. Poxa, não tem refrigerante em casa, tem água. É a lógica da marmita. Eu quero começar a fazer dieta. Ali no final de semana, prepara a marmita para a semana, que a coisa mais fácil que tu vai ter para fazer quando tu estiver com fome vai ser pegar aquela droga da marmita no freezer, botar no micro-ondas e comer. Vai ser mais fácil isso do que sair para ir no supermercado ou pedir uma teleentrega. Então, tu tem que tornar ali, porque a gente consegue isso que tu mencionou a pessoa começa, ela tem ali um gás de motivação, de explosão. Todo mundo consegue fazer isso, né?
Mas dura pouco, por quê? Porque ela está dependendo da força de vontade dela. E a força de vontade, como o nome diz, né? Tu tá fazendo força. Tu tá nadando contra a correnteza. Só que uma hora tu cansa. Isso tem um limite. Né? Então o que tu tem que fazer? Tentar transformar essa correnteza, tornar ela um pouco mais favorável para ti. Então, arquitetar o teu ambiente de forma a favorecer os comportamentos que tu quer. E talvez, Frederico, as pequenas mudanças. Pequenas né? mudanças. O poder tá nas pequenas mudanças, né? Porque que nem a galera, tu falou as promessas de ano novo, é tomar 2 litros de água por dia, é correr todos os dias, daí é começar a fazer dieta e nunca mais beber, nunca mais comer doce. Totalmente irreal, né? Então, eu acredito que o poder tá nas pequenas mudanças. O que você tem para dizer sobre isso daí? Claro, as pequenas mudanças de uma forma gradual, né? Isso que eu falo às vezes assim, o que é mais valioso? Né? A pessoa que perde 10 quilos em um mês ou a pessoa que perde 1 quilo por mês por 10 meses? A conta é igual, né? A conta é igual, perdeu 10 quilos. Sim. E muitas vezes as pessoas se prendem nessa ideia. Não, olha só, vou perder 10 quilos nesse mês. Ok, mas tu vai estar com uma dieta tão restritiva que tu não vai conseguir sustentar isso. Tu fez uma mudança tão radical, deu um mês depois tu vai voltar para o teu padrão, tu vai engordar os 10 quilos de novo. Então, a pessoa que perdeu 1 quilo por mês com consistência por 10 meses, provavelmente ela já mudou a rotina dela. Ela já está cristalizando um novo hábito. Com certeza mudou. É aquela diferença, né? Que as pessoas costumam ter sonhos e acho que sonhos são a mesma coisa que metas, né? Então, a pessoa tem um sonho de perder 10 quilos. Sim. E aí, o que acontece? Ela vai atrás do sonho dela, que é tentar criar uma atmosfera irreal, que ela não vai conseguir manter por muito tempo, para tentar atingir aquele sonho. Só que ela esquece de fazer todo o planejamento para atingir esse sonho. A mesma coisa a pessoa quer passar num concurso público, eu quero ser policial federal. Aí a pessoa tem aquele sonho de passar na Polícia Federal, mas ela não estuda, ela não se planeja, ela não conhece a prova, ela não sabe que tem uma prova de física junto com a prova objetiva, então ela não está preparada, mas ela tem um sonho. Então, nesse processo aí da pessoa atingir o sonho, ela esquece de criar metas, né? Então, bom, eu quero perder 10 quilos, né? Em um ano, digamos assim. Então, minha meta é até chegar ao meio do ano com 4 quilos a menos. Então, até o final do mês eu tenho que perder pelo menos 1 quilo. Então, ela não consegue botar isso, assim, num planejamento, né? Linear, digamos assim. E aí acaba que as pessoas se frustram nesse meio do caminho. Então, elas confundem muito o sonho com a meta e com o objetivo. Meu objetivo agora é o quê? Se eu vou estudar para um concurso de público que é de alta concorrência, eu vou ter que começar a estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia. Daqui 3 meses eu tenho que estar já estudando 4 horas por dia e depois a minha meta é começar a estudar tantas horas, porque o meu sonho é passar no concurso. Então, fazer esse processo aí, as pessoas não costumam fazer muito, né? Elas acabam se perdendo naquela coisa do beber 2 litros de água todos os dias. E a pessoa esquece que no trabalho dela não tem acesso a 2 litros de água naquele período ali, ela acaba se frustrando e perdendo todo esse processo aí, porque realmente ela não sabe administrar tudo isso. Né? Peguei o celular agora para dar uma olhada no estudo que eu estou lendo esse mês aqui, que é um estudo até da área de neurociências, Frederico, que é um estudo da Jane Hardle, que na verdade fala-se muito daquele livro O Poder do Hábito, né, sobre formação de hábitos. Na nossa área assim, da saúde, cara, hábito é uma das bases também, né? Tipo, tu conseguir ter êxito na formação de um novo hábito ou tentar substituir um hábito ruim por um hábito bom. E aí eu não consegui ler aquele livro, O Poder do Hábito. Achei ele pouco objetivo, né? Para não falar outra palavra, mas eu achei ele pouco objetivo. E daí, pesquisando, o suprassumo que existe na formação do hábito é um estudo de 2009, de uma pesquisadora inglesa chamada Jane Hardle. Ela publicou em 2009 esse estudo. E aí ela realmente fez uma análise gigantesca, usando uma amostra legal, uma amostra grande, e ela partiu desse pressuposto que a gente está conversando aqui, né? Nessa nossa conversa quase informal aqui, ela partiu do mesmo pressuposto, que um hábito só pode ser mudado se começado bem simples e daí caminhando para o complexo. Então ela inspirou, né? Sugeriu aos participantes do estudo que escolhessem, né? Ela botou na mesa assim, vocês vão ter que escolher uma das 3 opções, que é ou comer uma fruta antes do almoço, né? Todos os dias,
E isso vai ser registrado daí lá nos dados do estudo, né? Ou comer uma fruta, ou tomar um copo de água antes do almoço todos os dias, né? Durante o estudo, ou fazer 15 minutos de corrida antes da janta, né? Cada participante podia escolher uma dessas tarefas, né? E ela chegou à conclusão, cara, depois do estudo, que, claro, teve um número legal de desistência, ou seja, aí já mostrou que é difícil, mesmo um hábito simples, que ele se mantenha, mas ela orientou que as pessoas fizessem isso por 84 dias. E, no fim desses 84 dias, ela chegou a uma conclusão, que talvez a única solução para te formar um hábito seja partir do simples mesmo. E que o complexo não funciona. Até funciona, mas daí vai exigir muito mais tempo. E a conclusão dela foi que as pessoas demoraram, né, desses 84 dias, a média ali, os cálculos e tudo, disseram que as pessoas demoraram, em média, 66 dias para automatizar, né? Como que automatizava o hábito? Ela monitorava lá através de aspectos fisiológicos, de questionários, e ela chegou à conclusão que as pessoas demoraram 84 dias para automatizar esse hábito. Mas 66 dias. E 66 dias também foi inconclusivo. E ela abriu o leque. Ela falou que pode demorar, sim, de 16 dias a 216 dias. Então, né? Aí tu falou 10 meses, né? Perder 1 quilo. 10 meses, aí a pessoa já passou dos tais 200 dias. Né? Então, existe a ciência, claro, a ciência existe para questionar verdades absolutas. Mas, ao mesmo tempo que ela questiona verdades absolutas, ela nos dá um caminho para seguir. E ela nos dá indícios, né? Então, se, né, uma pesquisadora inglesa, né, na Inglaterra, a ciência é muito mais desenvolvida que aqui no Brasil, e ela é médica lá do College of London, ela chegou à conclusão que demora em média 66 dias, talvez a gente possa falar para a nossa audiência, né? Tipo, persevera um pouquinho mais, né? Se submete um pouquinho mais, né? Fortalece lá as tuas virtudes, né? Fortalece a tua intenção. Porque hoje em dia também, cara, eu vejo isso muito no meu dia a dia, não sei se tu percebe, mas as pessoas têm dificuldade de fazer o que é difícil. Ah, é difícil, então eu vou desistir. E aí se contenta com qualquer coisa. Eu tô gorda, eu tô acima do peso, eu tô viciado, a pessoa se contenta com essa vida, né? Porque é difícil sair dessa vida, é difícil mudar um hábito, é difícil. Então talvez também eu gostaria de falar para as pessoas que se submete um pouquinho mais ao que é difícil, né? Se esforça um pouquinho mais para sustentar esse hábito que tu falou, né? De 10 meses, 1 quilinho por mês. Imagina, cara, nesse ano, 2023, é a revolução na vida da pessoa. A pessoa que está pesando 100 quilos vai chegar no fim do ano com 88. É uma revolução na vida da pessoa. Claro. Mas eu lanço um desafio aqui pro Federico, né? Que é o nosso psicólogo da vez aqui, né? Porque, né, 66 dias, entre 16 e 200, né? É um prazo, digamos assim, bem flexível nesse sentido, né? Mas a gente vive hoje, nossa sociedade, a sociedade do imediatismo, né? Tanto que a rede social o algoritmo, né, ele é muito mais inteligente que a nossa capacidade de mudança. Então, ele já entende que a gente só quer coisas rápidas, né? Então, se tu larga um vídeo aí de 50 minutos, as pessoas vão procurar os cortes, que são 3 minutos, que é o tempo que elas têm, né? O Instagram ali é 15 segundos, 1 minuto, TikTok 15 segundos, aquela coisa assim, né? Entretenimento um atrás do outro, vídeo atrás do outro, e a pessoa consumindo aquilo durante horas, mas é 15 segundos, né? São vídeos rápidos. Então, a gente quer tudo de uma hora para outra. A gente não quer ficar esperando acontecer, a gente não quer ficar esperando as coisas mudarem. 60 dias. Pô, 60 dias hoje para uma pessoa de 20 anos, eu acho que é quase uma eternidade. Ela envelheceria 60 dias, né? Então, como tu vê isso, né? A gente fala aqui da questão do hábito, demora um tempo para a gente estabelecer um hábito, mas ao mesmo tempo a gente quer as coisas imediatas. Como é que a gente contrabalança isso? Como a gente chega no equilíbrio para realmente as pessoas terem a consciência de que para elas melhorarem de vida, elas tem que levar tempo para isso, não é uma coisa que ela pode abrir o aplicativo ali e resolver em 15 segundos. Sim, sim. Eu costumo dizer, né, as pessoas querem 7 dicas rápidas para resolver o imediatismo delas. Então, assim, é isso que eu estava falando antes, assim, da gente entender o tempo que a gente vive, de fato, as facilidades que a gente tem hoje, que as tecnologias nos oferecem, né? A quantidade de estímulo concorrente, isso está toda hora, a gente está toda hora sendo bombardeado. Né? E por padrões de comportamento que são hoje naturalizados. Né?
Mas não significa que, por ser a norma, seja saudável, seja melhor, né? Então, a gente se dá conta de que a gente está sendo imediatista, é um primeiro ponto. Mas essa margem ali, né, tão flexível, né, de 16 a 200 dias, né, de fato, não existe um número mágico, né, de eu vou persistir tanto tempo. Não, cada pessoa é uma pessoa, cada hábito é um hábito diferente. Algumas vezes a pessoa já tem um outro hábito, dependendo do quão cristalizado está o hábito anterior que ela quer perder, vai ser mais difícil ou mais fácil. Então, tem muita variação. Mas uma coisa que eu acho interessante, tu estava mencionando esse estudo, tem um outro estudo que eu li já faz algum tempo, então talvez eu vou perder alguns detalhes, tá? Mas era sobre pessoas que estavam querendo parar de fumar. E olha a ideia, que bacana. Separaram 2 grupos de tabagistas que estavam querendo parar de fumar. Para o primeiro grupo, eles passaram a orientação. Olha só, toda vez que tu ficar com vontade de fumar, tu vai dizer para ti mesmo assim: eu não posso fumar, não posso fumar, não posso fumar, não posso fumar. Para o outro grupo, falaram: olha, toda vez que tu tiver vontade de fumar, tu vai dizer para ti mesmo: eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa saudável. Resultado, depois de um tempo. Primeiro grupo, nesses 2 meses, acho que era 2 meses que eles avaliaram. Primeiro grupo, só 10% conseguiu parar. Segundo grupo, 80%. Olha aí. Por quê? Porque quando tu te coloca dessa forma, assim, olha, eu não posso, é meio que como se tu tivesse, o teu desejo ainda está desalinhado. Como se tu estivesse jogando a responsabilidade para aquilo que tu quer mudar para um agente externo que está dizendo assim: tu não pode fazer isso. Tu não pode. Mas eu quero, mas não posso. Tu está desordenado, tu está desalinhado, tu está sem unidade, tu está fragmentado. Agora, quando tu começa a mudar um pouco a tua mentalidade, eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa diferente. Sou uma pessoa saudável. Quero mudar isso. Algumas coisas começam a ficar um pouco mais fáceis, né? Tu começa já, por mais que no início possa soar artificial, eu sou uma pessoa saudável, só repetir isso, mas tu repete isso por um tempo, isso vai incorporando, vai cristalizando dentro de ti. Então a gente precisa conseguir fazer isso. E, bom, para a pessoa que diz: mas eu quero resultados imediatos, né? Cara, não vai rolar. Não vai rolar. Sinto muito, né? Eu gostaria de chegar aqui e poder dizer: olha só, existe a técnica tal que foi descoberta agora na Índia, que tu vai passar por um processo que tu vai mudar de uma hora para outra. Não vai acontecer. É que eu vejo que as pessoas não querem passar pelo processo que a gente falou, da força de vontade, né? Essa palavra, eu acho que ela diz tudo, né? Que a pessoa vai ter que fazer o esforço. Então, já entra naquela coisa: vou ter que fazer um esforço agora. É que a gente estava conversando aqui antes a respeito do camarada que não conseguia dormir. Ele já não dorme há muito tempo. E aí ele chega pro profissional e pergunta: o que eu devo tomar para eu poder dormir melhor? Então a pessoa já está introjetada na cabeça dela que ela precisa tomar alguma coisa. Então não é tomar uma atitude, fazer um esforço e melhorar a qualidade do sono, o ambiente, tudo aquilo que a gente faz de consultório, que é a higiene do sono, e que as pessoas ninguém faz, porque todo mundo chega ali, tu propõe higiene do sono, e aí a pessoa chega na consulta na outra semana, no outro mês, já diz: não, minha amiga tinha um remedinho lá, me emprestou, agora eu tô dormindo bem, eu só quero a receita do remédio. Então, assim, tudo que tu falou, tu propôs, tu te dispôs a ensinar a pessoa como é que se dorme, né, de verdade, a pessoa ignorou aquilo e partiu direto já, porque eu vou tomar para conseguir o meu sono. Então, essa questão do esforço de passar por isso, eu acho que isso que as pessoas estão vendo hoje. Por isso que cresce cada vez mais hoje a indústria da medicalização, né? Hoje a gente já tem medicamento para obesidade, medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para ficar feliz. Então, a gente tem uma química aí que as pessoas hoje chegam para ti e só pedem: eu quero a receita daquele. Eu que trabalho no hospital, assim,
95% das receitas das pessoas que internam, assim, elas têm algum tipo de medicamento para dormir, algum controlador de humor. Então, assim, é uma coisa que vai sendo acrescentada na vida da pessoa e ela aceita aquilo de uma forma assim, tudo bem, não, também minha vida tá uma droga, vou tomar isso aqui, vou ficar legal. Não vai mudar nada a minha vida? Não, mas eu vou continuar tomando isso aqui, é mais fácil, né? As coisas continuam, mas a percepção que eu tenho daquilo, do externo, não vai me afetar mais. Então, é mais ou menos isso que as pessoas querem hoje em dia. Sim, né? mas aí, quando que essa pessoa vai mudar? Quando ela tiver um problema sério. Exatamente. E, então, o que significa isso? Que ela precisa conseguir se conectar mais com esse eu futuro dela. Inclusive tem estudos sobre isso, sobre como o nosso autocontrole está relacionado com a nossa capacidade de empatia com o nosso eu futuro. Esse estudo, né, ele avalia, por exemplo, eles pegam, são estudos de neuroimagem, né, e pedem para a pessoa pensar, imaginar um amigo próximo, imaginar a si mesmo daqui a um dia, e imaginar uma pessoa estranha, sei lá, um chinês que mora do outro lado do mundo. Uhum. Dependendo, né, de quem ela está pensando, vai acionar áreas diferentes do cérebro. Então, quando ela pensa num estranho, não aciona as áreas relacionadas à empatia, a afeto, sentimento. Né? É uma pessoa qualquer. Né? Quando ela pensa em si mesma, daqui a um dia, ou no amigo, no familiar, aciona todo um conjunto de emoções, né? Agora, se tu pedir para a pessoa pensa em si mesmo daqui a 40 anos. É como se ela estivesse imaginando um estranho. Então, por que eu vou fazer todo esse esforço hoje para colher essa recompensa daqui a 40 anos? Uhum. Eu não estou nem aí para essa pessoa daqui a 40 anos. Exato. Vou fazer uma poupança aqui. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer poupança? Guardar dinheiro, né? Porque elas acham que elas estão... É como se elas estivessem... No cérebro delas, é como se elas estivessem entregando o dinheiro delas na mão de um estranho. Quem é aquela pessoa? Quem é? Não me importo. Né? Então, assim, a gente precisa, através da nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade racional, a nossa capacidade humana, se conectar com esse nosso eu futuro e se conectar com esses valores de vida que vão começar a ordenar um pouco mais o nosso sentimento. Uhum. E aí a gente pode existem formas de tu exercitar isso. Né? Esse pesquisador que faz esse estudo, né, de como, né, as pessoas se imaginam no futuro, ele sugere, por exemplo, né, existem aqueles aplicativos de envelhecer, né, a própria face. Fazer uma reflexão ali de 1 minuto por dia. Pode até pegar a foto, né, dessa pessoa, desse teu eu no futuro e pensar, olha, se conecta com essa pessoa aqui. Pensa nisso. Ou, se não for por ti, pelas pessoas próximas de ti. Uhum. Pelos teus familiares, teus filhos, né? Amigos. É o que a gente fala aqui, né, que eu tenho falado também, porque quem trabalha em hospital, a gente vê não só o drama da pessoa que está lá no hospital, mas também da família, né, que tem que movimentar toda uma estrutura ali para poder dar assistência para aquela pessoa, que às vezes também sai do hospital, mas não sai em umas condições de se cuidar sozinho, então vai precisar de alguém para cuidar, vai precisar de alguém para dar remédio, para levar as próximas consultas. Então, gera todo um aparato assim que a família toda se envolve, né? E aí acaba que as pessoas, algumas, nem todas, né, como tu viu aí, que eu também vejo muito, elas acabam naquele momento de fragilidade ali, acho que se reconectando com essa pessoa, né, que no passado ela nem conhecia, que agora ela tá conhecendo, que tá ali na cama do hospital, tá doente, viu a sua vida ali passar ali por um fio, ela, porra, tô aqui agora nesse hospital por culpa minha, porque eu não me ouvi lá no passado, eu achei que eu ia viver para sempre, que aquelas minhas atitudes não ia ter consequência nenhuma na minha vida, agora eu tô aqui sozinho e daqui para frente vai ser mais complicado, porque eu vou ter que conviver com essa doença, que às vezes não são doenças fáceis de conviver, e eu vou ter que agora tomar jeito, eu vou ter que começar a diminuir a minha chance de passar por isso de novo e quem sabe viver um pouquinho mais, né? Eu imaginava viver, né,
até os 80 anos, aí eu tô com 50 aqui, já não sei se eu vou chegar aos 60. Então, às vezes as pessoas acabam tendo essa reflexão num momento muito ruim, que é o momento da doença, que é o que a gente não quer que chegue para as pessoas. Porque se a pessoa tivesse essa consciência lá no passado, de que com 60 anos ela estaria numa cama de hospital, talvez ela pensasse, bom, então acho que eu vou ter que começar a fazer alguma coisa, vou ter que começar a mudar alguns hábitos para daqui a alguns anos eu não precisar envolver família, eu posso ter uma qualidade melhor, eu posso com 60 anos, ao invés de estar internado no hospital ou debilitado, posso estar viajando, posso estar fazendo alguma coisa legal para minha vida, construindo alguma coisa, pensando mais para o futuro. Eu acho que essa consciência que as pessoas não chegam e aí acabam no hospital tendo isso, né? Alguns não, alguns vão continuar fazendo a mesma coisa. Aí eu não sei por quê, porque é muito difícil, às vezes, né? A pessoa infartou, tá lá mal e continua fumando no banheiro. Já vi muito isso, né? Eu já vi e as pessoas sabem disso. Isso é engraçado. Uma vez eu encontrei uma paciente, tava num plantão de noite, assim, aí a enfermeira chamou, assim, o que aconteceu? Não, o paciente ali tá reclamando, não sei o que tal, um cheiro de cigarro no quarto. Daí eu fui lá ver, assim, tinha uma sacadinha na frente do quarto, tava uma senhora sentada, assim, no banco, fumando um cigarro dentro do hospital. Daí eu olhei, assim, ela, me desculpa, doutor, mas é que eu não aguento. Eu digo assim, eu sei que é errado, eu sei que eu tô aqui internada por conta disso, mas é que é muito difícil. Eu digo, olha, se a senhora sabe, o que eu vou lhe dizer? O que eu vou lhe dizer para parar? Porque a senhora já está no pior momento aqui da sua vida. Não tem mais vou dizer, vai passar mal, vai te adoecer. Não, já está doente, já está por conta disso. E às vezes para muita gente é muito difícil ter esse insight aí de que aquilo ali vai matar ela de alguma maneira. Sim. Assim, é importante a gente entender também que esses, tanto maus hábitos, mas especialmente vícios, né, comportamentos que são... existe uma diferença, né? Vício já envolve assim, um prejuízo na capacidade de controlar, então a pessoa já tentou mudar já várias vezes, não conseguiu. Ela sabe que aquilo está fazendo mal para ela, mas continua fazendo, né? Então existem algumas diferenças para a gente conseguir classificar aquele comportamento como uma adição, de fato. Mas esse vício, ele... Não quero talvez generalizar, assim, mas quase sempre ele está preenchendo um vazio na vida da pessoa. Uhum. Tá? E a gente, no tratamento desses vícios, a gente precisa entender o que está faltando na vida dessa pessoa que ela está tentando preencher com aquilo ali. Porque não é só uma questão química. Se eu sequestrar o Rodrigo aqui e injetar heroína na tua veia por 1 mês, tu vai desenvolver uma dependência química. Tu vai ter crise de abstinência, né? Agora, tu volta para tua casa, volta para tua esposa, volta para tua rotina, tu não vai se tornar um viciado. Depois que passar a desintoxicação, tu não vai se tornar um viciado. Porque tu vai voltar para tua rotina. Isso aconteceu, por exemplo, na Guerra do Vietnã. Nos filmes de ação a gente acha que guerra é uma coisa, uma loucura, né? Toda hora acontecendo uma guerra ali, mas na verdade não. Na verdade, às vezes os caras ficavam meses e meses e meses num país estranho sem nada para fazer, porque não acontecia uma batalha, eles só estavam aguardando um posto ali, defendendo uma posição. Então era um tédio absoluto, né? E um monte de gente estranha, longe da família. O que aconteceu? Muita gente, milhares de soldados americanos se viciaram em heroína, porque era do lado ali do maior fornecimento de heroína do mundo, no Triângulo Dourado, ali, Camboja, Laos, Tailândia. Então tinha disposição ali, tinha esse vazio, esse tédio que eles estavam vivendo, juntou as duas coisas e se viciaram. Heroína é talvez uma das drogas mais viciantes, mais perigosas que tem. Aí o governo dos Estados Unidos ficou ciente da situação, eles ficaram muito preocupados, poxa, quando acabar essa guerra, a gente vai injetar de uma hora para outra aqui milhares de viciados em heroína no nosso país. O que a gente vai fazer com isso? Chamaram gente, pesquisadores, programas para tentar ver a situação. E o que aconteceu, quando eles voltaram, 90% deixou de usar. Por quê? Porque eles voltaram para a vida deles, voltaram para a rotina, voltaram para suas casas, suas famílias, né? Preencheram a vida deles com coisas que eram significativas para eles. Então,
Talvez se eles pegassem eles depois de terem sido desintoxicados e voltassem para lá, eles iam usar de novo. Mas, então, assim, é importante essa ânsia. Daí vem o comportamento compulsivo, né? Qual que é a diferença da compulsão para um vício, né? Embora os dois andem juntos, muitas vezes, né? Uhum. Mas, assim, a compulsão, que a gente chama tecnicamente, né? É quando é um comportamento que ele vem para aliviar alguma tensão, alguma ansiedade, alguma angústia. Então, não é só uma busca por prazer. É uma busca por um alívio. Uhum. Claro que as duas coisas vêm juntas, né? Ninguém tem compulsão por comer chuchu, né? Exato. Mas assim... Isso é estranho, né? mas assim, tu tá buscando um prazer, mas assim, a principal fonte de motivação para aquele comportamento que se torna repetitivo e prejudicial é uma busca por um alívio, uma tensão, um vazio, uma angústia. A gente tem que entender o que é qual é essa angústia que essa pessoa está passando, porque geralmente são necessidades humanas básicas que, né, para voltar e engatar com tudo que a gente estava falando, que nesse mundo moderno que a gente vive, sem muita referência, sem as pessoas saberem muito bem ali como lidar ali com as suas escolhas de vida, para onde que elas vão, a vida delas fica muito vazia, e aí necessidades básicas como conexões humanas, estímulo cerebral mesmo, né? Por que a gente se vicia em tecnologia? Né? Porque a gente tem uma baixa tolerância ao tédio, né? Sim. A gente precisa conseguir se preencher, né? Se entreter com coisas que sejam mais saudáveis pra gente. Poxa, as pessoas ficam em média 3 horas por dia no celular. Nossa. Em média. 2008, não muito tempo atrás, as pessoas passavam 13 minutos em média. Hoje são 3 horas. Uhum. Onde que a gente vai parar, né? São mais de 1.200 minutos por ano. Não, 1.200 horas por ano. Sim. 1.200 Eu acho que esse comportamento aí, ele de certa forma ajuda aos comportamentos de compulsão. Sim, a gente está afastado das pessoas, está mais na tecnologia, claro. Não ter esse contato humano, assim, isso aí de certa forma está levando as pessoas a ser mais compulsivas. Claro, enfim, essas necessidades né, que eu estava falando, assim, por que as pessoas se viciam em rede social, né? Elas estão buscando alguma forma de conexão humana que elas não encontram mais na sociedade. O estímulo, né, da tecnologia, das telas, das séries, jogos, videogames, né? Poxa, as pessoas se viciam, né, em bingo. Imagina num PlayStation 5. Exato. Poxa, o mundo que a gente está vendo, ele está ficando cada vez mais especializado né, os designers de produto, eles estão cada vez mais especializados em derrubar as tuas barreiras de autocontrole. Eles projetam aquela rede social, aquela tecnologia para derrubar a tua barreira de autocontrole. Mas a rede social foi projetada para ser um bingo. Claro. Sim. Porque o bingo é o que? A expectativa do que vai acontecer, do que pode acontecer. Pode ser que aconteça um negócio muito bom. E isso é altamente excitatório para nossa mente. E pode ser que não aconteça. E o que é o feed do Instagram? Tu vai rolando para baixo. Por quê? Porque pode ser que apareça algo muito bom aqui. Pode ser que apareça aquela notícia que eu quero ouvir. Pode ser que apareça um prêmio da Mega Sena aqui para mim. Ou pode ser que eu veja a foto daquela pessoa que eu gosto. Então, o feed do Instagram nada mais é do que um bingo tecnológico, né? Sim, um bingo moderno. Sim. E vicia. Mas é que as pessoas que trabalham com isso daí, elas sabem muito bem o que a gente quer, né? Claro. Essa coisa do tá sempre ali estimulando, instigando a nossa curiosidade e aquela coisa. Cara, assim. Ler artigo foi um negócio que me ajudou muito, cara, a passar menos tempo na tela. Passar menos tempo no Instagram, na rede social, mesmo com a loucura do podcast, de, né, rever entrevista, reels e perfil e não sei o quê. Eu tô tentando cada vez mais sair da tela, né? E é aquela coisa, quer substituir um hábito ruim, tenta botar um hábito bom ali e começar a borrifar, né? E eu comecei a baixar artigo, até esse dos hábitos da Jane Hardall, né? É um artigo gigante, de 20 e poucas páginas. E eu já tô quase não terminei ainda, né? Eu li a conclusão até para poder falar aqui, mas não terminei de ler o método do artigo. Mas ler artigo tem me ajudado muito. Frederico,
Eu queria fazer uma pergunta para ti. Na verdade, eu queria fazer duas. Não me deixem esquecer, tá? Eu vou fazer a primeira. Ok. Depois pode ser bem provável que eu vou esquecer a segunda. Vou anotar aqui. A Aline falou que eu não, se bobear, eu esqueço o meu nome em um dia. Mas que eu não lembro de nada, né? Isso é TDAH. A primeira pergunta, cara, que eu queria te fazer que me despertou curiosidade diante do que tu tá falando pra gente, né? As compulsões e os vícios, né? Tu tem 10 anos de experiência com isso, né? Tratando pessoas e auxiliando as pessoas, sendo uma ferramenta na vida das pessoas para que elas deixem de ser viciadas ou, enfim, deixem de ser depressivas. Quais são as características das pessoas que conseguem vencer um vício, né? Assim, da tua prática, né? Eu sei a característica dos meus alunos que conseguem vencer a obesidade. São pessoas que conseguem desenvolver disciplina, conseguem desenvolver domínio próprio, conseguem sair daquela visão rebuscada do hoje e olhar para uma visão de longo prazo. O nosso ouvinte que tá acompanhando até agora o podcast, assim, o que tu acha que é preponderante, assim? O que tu já viu na tua prática de pessoas que conseguiram vencer e pessoas que estão afundadas ainda no lamaçal dos vícios? Eu acho que, em princípio, né, eu sempre trabalho com a hipótese de que todas as pessoas podem conseguir mudar. Algumas vão ter mais dificuldades do que outras, né? Mas, assim, geralmente, a pessoa que não consegue, né, isso a gente estuda em uma área da psicologia que se chama entrevista motivacional, né, que foi desenvolvida inicialmente para trabalhar com pessoas que tinham vícios em substâncias, né? Como fazer para convencer a pessoa a parar de usar aquela substância, uma droga, seja drogas como cigarro, álcool ou drogas ilícitas, né? O primeiro passo é a pessoa sair do que se chama ali o estágio de pré-contemplação, onde ela nem pensa em mudar. Às vezes ela nem tem consciência de que aquilo faz mal para ela, né? Então, existem algumas técnicas, né, que a gente usa, né, para fazer a pessoa... E isso aqui que a gente está fazendo, né, é educar as pessoas para que elas se conscientizem disso. Olha só, vai dar ruim, vai dar problema. E tu tem que entender isso, tem que se conectar com a ideia de que tu tem que fazer esse balanço, botar nos prós e contras. Olha só, continuar assim como tu tá ou mudar. Esse é o primeiro passo. Tem que olhar para aquilo, mesmo que seja inicialmente ainda algo muito racional, mas assim, tu tem que se dar conta de que, olha, tu tem que sair do vício, né? Agora, voltando para a nomenclatura do Aristóteles, tá? Vício nesse sentido de que se virtude é quando a pessoa ela deseja o bem, não só ela sabe o que é o bem, mas ela deseja o bem. O vício é o contrário, seria a pessoa, vício nesse sentido, tá? Que é diferente de adição que a gente está falando. Mas o vício moral, no caso. A pessoa deseja o mal. Entendi. Ela deseja, ela tá feliz com aquilo ali. Eu sou toscão mesmo, eu como comida ruim. Que legal, né? O primeiro passo é tu sair dali e ir para aquilo que seria, pelo menos, a incontinência. Que é assim, olha, eu sei que eu quero mudar, mas eu não consigo. Ok, já é um estágio a mais do que o anterior. Então, ok, tu não está conseguindo, mas tu já sabe que tu quer mudar. Aí o próximo passo é tu ajudar a orientar a pessoa, ou ela mesma, né, buscar ajuda para isso, para conseguir sair dessa incontinência e começar a botar um pezinho na continência ali. Então, ela começar a entender que, olha, eu consigo controlar algumas coisas. Não é tudo, não é do dia para a noite, mas alguns comportamentos eu consigo começar a ter. Mas tentei, não consegui. Tá, ok, vamos diminuir esse degrau. Não estou conseguindo caminhar 1 hora por dia. Ok, começa com 5 minutos. Isso. Mas sair de casa. Ok, levanta do sofá e faz 10 polichinelo. Qualquer coisa. Mas que tu comece a exercitar um pouquinho, porque se tu não está conseguindo é porque ainda o degrau está muito alto para ti. Então, tu pode, com essas pequenas mudanças que a gente está falando, começar de pouquinho em pouquinho, mas assim, tu precisa ter essa capacidade de entender para onde tu está indo e fortalecer, nutrir essa ideia, nutrir essa tua vontade com boas imagens. Olha só, mentalizar, né? Se olhar no futuro,
olhar quais os frutos que tu vai colher e nutrir aquilo ali. Toda vez que aparecer um pensamento contrário, deixa ele morrer. Ah, que bobagem isso aqui. Deixa ele morrer de inanição, não nutre. Então, nesse sentido, né, que é importante a gente conseguir ir fazendo esses passos, dando esses passos para... Aí a mudança começa a acontecer aos poucos. E todo mundo consegue fazer isso. Todo mundo é capaz de fazer isso. Desde que consiga, né, se organizar. Às vezes a pessoa vai precisar de ajuda. Claro, ajuda profissional. Que bom, mas para isso ela precisa ter consciência de que ela tem esse problema. Ela precisa aceitar a ajuda, né? Uhum. Certo, muito bom, Frederico. Maravilha. Eu tenho mais uma pergunta, Frederico, mas a gente... foi tanto conteúdo, cara. Tanto conteúdo legal, profundo pra gente estudar, que é uma pergunta sobre ansiedade. Só que esse é um tema sem fim, quase, né? É um tema que permeia as nossas vidas aí, permeia a vida da sociedade. E se tu topar, eu vou te fazer um desafio para no futuro tu revisitar o estúdio do Base Forte pra gente falar sobre ansiedade. Opa, aceito. Tá, beleza. Desafio aceito. Então, eu vou deixar essa pergunta pro próximo episódio e né, a gente vai sentar, vai conversar, ver se tu vai aceitar o convite já aceitou o convite de voltar. Vamos sentar e ver outra data. Mas aí vamos começar com ansiedade. A minha pergunta era sobre essa, mas eu acredito que tanto conteúdo para nossa audiência digerir, que é legal a gente já caminhar para o fim desse episódio, até porque vai ter muita coisa boa para a gente tirar desse episódio. Então, Frederico, eu queria que tu falasse assim, né, as pessoas que estão até o fim nos ouvindo, estão nos acompanhando aqui, elas quiserem te encontrar, né? Olha, tô precisando de um psicólogo mesmo, o que ele falou parece que ele conhece a minha vida desde que eu nasci. Como que eu faço para encontrar o Frederico? Certo, eu tô nas redes sociais, eu tenho Instagram, vai ficar linkado aqui. Eu tenho consultório aqui em Porto Alegre. Também não sei se dá para deixar o endereço aqui. Deixar o endereço e o telefone. Telefone também. Então eu atendo atualmente tanto presencialmente no consultório como online. Se tiver alguém de São Paulo, do Rio que gostou e vai... China, pode ser. Olha aí, ó, você da China. Vietnã. Já pode... Tá. Mas você tem que falar português, né? Inglês no máximo. Pô, não vai me dizer que você tá já manjando mandarim já. Não. Ainda não. Longe, não. Ainda não. Tá. Mas é isso aí, então. Vamos deixar tudo aqui na descrição. Maravilha. Certo, muito obrigado pelo convite de vocês. Vou ficar muito feliz em retornar aqui. Pô, legal. Então já vamos pensando também sobre o tema da ansiedade. Claro. Vamos dissecar esse tema aí. E, cara, a gente queria te agradecer. E queria agradecer você que ficou nos ouvindo. Hoje a caminhada foi mais longa, né? Com certeza foi o episódio que a gente mais conseguiu, né, falar e tratar. Ficar aqui vai até amanhã. Ficar aqui vai até amanhã. Espero que tu tenha continuado esses 80 minutos caminhando, tá? Espero que tu não tenha desistido no meia horinha. Que tu acompanhou o Base Forte caminhando mesmo. Vai aos pouquinhos, né? Um pouquinho, escuta 20, depois 40, 60. Vai dar certo. E, pessoal, vocês que estão aí até o fim, antes da gente encerrar, procurem viver uma vida que vale a pena, né? Pô, se tu tá numa situação difícil, tá numa situação de depressão, de compulsão alimentar, ou de sedentarismo, ou se alguma desgraça assolou a tua vida, a tua família, tenta buscar, ouve essas palavras que foram faladas aqui hoje, tenta buscar uma vida que vale a pena. A vida não acaba hoje. Tipo, amanhã é outro dia, amanhã o sol vai nascer de novo, amanhã tu pode dar um passo, mesmo que pequeno, mesmo que descalço, mesmo com o pé calejado, tu pode dar um passo em direção a sair dessa situação. Tu pode dar um passo a se afastar dessa situação que te angustia, a se afastar dessa compulsão que toma conta de ti, que te levou a desenvolver essa obesidade, que te levou a desenvolver essa hipertensão, levou a desenvolver essa diabetes, que levou tu a ficar desanimada, a desistir do processo. Não. O sol vai nascer amanhã. E a decisão de fazer esse sol valer a pena, né? A decisão de fazer esse sol aquecer tua alma é única, exclusivamente tua. Não é do Frederico, não é do Sandro, não é minha. Tu tem que fazer esse negócio valer a pena, né? E como o Frederico falou hoje, como que tu vai fazer isso? É um passinho, pequenininho de cada vez, né? Vai construindo com uma pedrinha, daqui a pouco o teu castelo está construído de novo. E é isso, tu ficou até o fim, ficou até aqui, vai lá, né?
Senta o dedo no like, eu acho que foi muito produtivo, né? A gente te pede, se não for incômodo, se não for muito difícil para ti, para nós vai fazer muita diferença na distribuição do conteúdo, do algoritmo. Compartilha esse conteúdo com os teus amigos, compartilha com algum familiar que está precisando ouvir isso. Não só no YouTube, no Spotify, vai lá no Spotify, compartilha o link, segue o Base Forte. Lá está a nata da nossa audiência, né? Lá está massivamente, os episódios estão sendo ouvidos. Então, nos ajuda, se não for muito incômodo, se não for muito difícil, né? Como retribuição desse conteúdo que a gente está produzindo aqui, a compartilhar. E a gente te agradece e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima.